Ontem, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados réus por tentativa de golpe de Estado em 2022. 5 ministros votaram a favor da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Os votos foram dos ministros Alexandre de Moraes, que foi o relator do caso, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Com essa decisão, os acusados agora responderão a um processo penal que pode levar à condenação com penas, inclusive, de prisão. Entre os denunciados que se tornaram réus estão o ex-presidente Bolsonaro, Alexandre Ramagens, diretor da BIM, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, ex-ministro do GSI, Mauro Cid, ex-ajudante de ordem da presidência, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa e Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, esses 8 nomes aí compõem o chamado núcleo crucial da tentativa de ruptura de democracia. A denúncia afirma que Bolsonaro e seus aliados formaram uma organização criminosa estável com divisão de tarefas para tentar romper o Estado Democrático de Direito. Os crimes apontados incluem abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa, dano qualificado ao patrimônio da União e deteriorização do patrimônio tombado. O relator, ministro Alexandre de Moraes, foi o primeiro a votar e ele apresentou um longo parecer aí de quase 2 horas. Ele destacou vários pontos ali, que o grupo criminoso tinha hierarquia, divisão de tarefas, que o Bolsonaro liderou a estrutura e que usou mentiras sobre o sistema eleitoral para atingir o golpe. Mostrou imagens também para rebater que lá existiam pessoas de idade e com Bíblia andando pela praça. Ele mostrou imagens das pessoas fazendo um quebra-quebra, botou o testemunho da moça que levou a barra de ferro na cabeça e que arrebentou com o capacete dela. Então fez toda essa temática aí rebatendo as defesas dos acusados. Agora, com a abertura da ação penal, a Procuradoria-Geral da República e Defesa poderão apresentar provas e depoimentos. Ao final do julgamento, se condenado, como eu falei, os réus poderão cumprir, inclusive, pena de prisão. Falam em até 25 anos. Quem, Rafael, começa com você num tweet. Pois bem, cogitação é crime? Eu cogitar cometer algum crime é crime? É crime. Eu não acredito que eu não tô ouvindo de vocês. Não, é fase intercrime, se você não sabe. São fases preparatórias. Se houvesse golpe, você não tava aqui. Você não percebe isso, tio? Eu tô fazendo uma pergunta pra você. Você quer responder ou não? Se não quer responder, você não precisa responder. Pra golpe, isso cogitação não vale. Pra golpe, é crime. Isso não vale. Preparação é crime. Pra golpe, isso não vale. Sim, execução é crime. Execução é crime. Isso faz parte das fases do intercrimes que nós aprendemos no direito, né? E isso vale para qualquer um. Cogitar, preparar, não. Executar, sim. A partir do momento que você executa e aí há uma consumação, existe então esse perímetro perigoso aqui que você vai ser incriminado por alguma coisa. Agora, é fato de que, por exemplo, o Marco Aurélio, o ex-ministro do Supremo, ele criticou em relação a crimes sendo votado nas turmas e não no plenário. Nesse caso, eu também talvez acredite nessa possibilidade. Você colocar no plenário, por mais que seja 11-0, 10-0, né? O presidente não vota, né? A não ser quando é Minerva, mas 10-0. Beleza, mas tem que seguir o rito necessariamente correto. Então, nessas condições, eu imagino que poderia sim ir para o plenário, né, fazer as coisas corretas. Mas é óbvio que ele iria virar réu. Agora, uma coisa é muito fato, só para concluir aqui, a situação das pessoas que foram depredar o patrimônio público de 8 de janeiro. Não deveriam ter as mesmas condições que esses 7, 8 mandantes aí. Então teriam que ser diferenciados a imputação do crime, principalmente no que se diz respeito à tentativa de golpe. Tinha que colocar esses 7 e 8 como responsáveis pela tentativa sim de golpe, tá? Agora, quem evidentemente depredou patrimônio público tinha que ser considerado criminoso em relação a esse crime especificamente. Edivaldo Magro. É só reforçar aqui com meu amigo que o conceito de intercrime só é utilizado quando há crime doloso. A dolo, deixar claro isso. Então, houve dolo em todo o processo. Quero fazer um recorte aqui rapidamente numa fala do ministro Flávio Dino, que foi muito bacana. Ele disse o seguinte, que a propósito daquele argumento de que não foi disparado um tiro, ninguém morreu, a mesma coisa aconteceu em 64. E depois do golpe, a gente sabe que muitos, centenas, morreram na sequência.
Então, deixar claro que não houve morte, não houve nada, mas houve uma tentativa sim, houve uma arquitetura do golpe em andamento. Outra coisa, o que é interessante observar é que o Bolsonaro se apropriou do discurso do Lula em 2016. Né? Todo o conceito de perseguição política é a essência. Exatamente o que o Lula utilizou lá em 2016, na prisão dele. E acho que agora começa toda essa fase, né, de defesa, e vai ser concedido aos advogados ampla e total defesa. Quem sabe dá certo. Fernando Tupan. Paulo Caetano, olha, se o impeachment da Dilma foi chamado de golpe, mostra que é uma perseguição mesmo política e que não deveria acontecer no Brasil. Porque se a esquerda faz, a direita vai fazer, que uma hora ou outra a direita vai voltar para o poder. Então, quem perde mesmo é a nação. Nós temos que ser um país para os brasileiros, sem distinção, e precisamos, principalmente, Paulo Caetano, ser justos. E o que a gente vê hoje não parece que está vendo justiça, e sim uma perseguição para isolar determinadas pessoas. O Kim falou perfeitamente e isso é uma verdade. E, Edivaldo, se a gente pensar o que aconteceu em 64, teve tanque nas ruas, teve soldados, teve um monte de coisa e em 2022 não aconteceu nada. Só teve gente entrando e saindo dos quartéis. Paulo Caetano. Ângelo Rigon. Houve tortura e morte, bastante. Inclusive aqui no BIM, aqui em Apucarana, ficaram presos vários maningaenses. Alguns deles, graças a Deus, estão vivos, né? Mas houve muita morte. Acho que deve seguir o rito, não é só isso. E uma referência ontem, enquanto o ex-presidente, desculpa de novo, Bolsonaro, da justificativa dele, que é mais furado que peneira, um rapaz apareceu imitando o Carioca lá, e tocou a marcha fúnebre lá, né? Então achei muito legal isso. Siga o rito e próximo passo, cadeia. Regiane. Bom, seguindo aí a musiquinha, né? Quando a gente faz uma construção do que aconteceu pós segundo turno, realmente existiu o som de um TikTok que rolava nas redes sociais aí, onde dizia se o tempo está chegando, as coisas vão mudar. E é sobre isso que existe uma construção de uma possível incitação, né, das pessoas permanecerem à frente dos quartéis e que levou até o dia 8 de janeiro. Partindo de quem? Não sei. Porém, estavam ali vinculados às redes sociais. Ontem, não surpreendeu absolutamente ninguém, né, o resultado. A gente já sabia que seria esse. Gostando ou não, a gente sabia que seria esse o resultado. Paulo, o que eu vejo assim, olha, toda a história existem dois lados e uma verdade. Né? E onde se busca dentro de um julgamento é que a defesa possa acontecer, que a verdade realmente apareça, que os reais culpados sejam realmente punidos e que o sistema de lei do nosso país seja realmente executado de uma forma coerente. As pessoas elas estão desacreditadas de absolutamente tudo, especialmente da lei, não exatamente sobre apenas esse caso. Então, assim, olha, se a gente viu ali com essa convocação do Bolsonaro, né, 18 mil pessoas estavam na rua, já não levanta mais esse povo todo. Ô Daniel, é o seguinte, muito se falou durante o julgamento da questão daquela descrença que se colocou nas urnas eletrônicas. No meio da semana, o Bolsonaro, no Inteligência Limitada, falou que a culpada foi a Carla Zambelli. Fizeram uma conta lá, ele, o governador de São Paulo, falou que eles perderam 2 milhões de votos por conta daquela situação. Uma conta meio de padeiro, não dá pra entender muito bem. Mas aí ontem, logo após o julgamento, ele deu uma entrevista dizendo o seguinte, que ele não acredita na urna. Mais uma vez, ele bate na mesma tecla. Paulo, quando você começa a transferir a culpa pela derrota, o problema já tá aí, né? Se fosse no futebol ali, o técnico perde o vestiário, quando começa a se criticar os jogadores, expor as coisas. E aí o Bolsonaro, o grande líder, né? Que é a extrema-direita, que a direita colocou, quando se faz esses tipos de declarações, a popularidade dele vai caindo. Claro que quem é mais fanático, quem é mais torcedor mesmo, gosta desse tipo de declaração, mas as pessoas mais sensatas vão analisar com toda a inteligência que tem que ser analisado as falas dele. Acho que não é no momento da derrota, não é no momento de pressão que você está sofrendo que você tem que sair disparando ou colocando culpados em outras situações. Então a justiça ali também já era esperado 5-0, acho que se cumpra a justiça, que ele se defenda como tem que se defender, que faça tem que fazer e que aconteça logo, né? Que o que tiver que acontecer, que a sentença seja dada e o nosso país siga em frente. Ano que vem tem eleições e aí quem está contente fica com quem está e quem não está são várias as opções que teremos aí.